tudo jóia? Então, estamos aqui hoje para mais uma aula e aqui eu vou trazer o último dispositivo do nosso circuito, né? Nós já estudamos os resistores elétricos, estudamos os capacitores elétricos, estudamos os geradores elétricos e agora nós vamos estudar os receptores elétricos, né? Que tem a função oposta de um gerador. O que seria um gerador? O gerador não é aquele que pega algum tipo de energia e transforma em energia elétrica, igual a turbina de uma usina hidrelétrica que transforma energia mecânica em energia elétrica? Isso. Já o receptor faz o serviço oposto, ele pega aquele tipo, certo, de energia elétrica e transforma em algum outro tipo de energia. Por exemplo, o motor de um liquidificador, você liga na tomada, recebe energia elétrica e aquela energia elétrica faz ele girar, gerando energia mecânica, certo? Então, os receptores têm a função oposta de um gerador. Por isso que é muito parecido com os geradores, tá? Como a gente já viu bem nos geradores, nós vamos ver que vai ser bem tranquilo. Eu trouxe para vocês a equação do receptor, né? U é igual a E mais R vezes I. A equação do gerador era o R, igual a essa, só que era menos. E agora a equação do receptor é o R, só que mais. Qual é a diferença? A diferença é essa grandeza. A grandeza, o Ezão, no gerador era a força eletromotriz, era aquela capacidade dele de transformar, certo, energia. Aqui é a força contra-eletromotriz, certo? Que é a capacidade de transformar energia elétrica em outro tipo de energia, certo? A força contra-eletromotriz ela é menor do que a força eletromotriz, tá ok? Por isso que aqui é mais, porque eu tenho que somar a resistência interna com o produto da corrente para poder dar o valor da DDP. Então a DDP é igual à somatória do produto da corrente com a resistência interna com a força contra-eletromotriz. Já no gerador, a DDP, certo? Ela era o que? Menor do que a força eletromotriz, por isso que era menos. Tá? Então, é a mesma equação, o R, tome cuidado, porque pode confundir. Só que em vez de ser menos, será mais. E esse E' é força contra-eletromotriz e o R'E' é a resistência interna do receptor, tá? Uma situação bem importante, que é bom para vocês compararem, é que no circuito, como é o oposto do gerador, olha aqui, ó, a corrente saindo de A para B. Ela passa primeiro no polo positivo para depois no polo negativo, então é o contrário do gerador. Então é assim que vocês vão ver no circuito quem é receptor, quem é gerador. Se passar do positivo para o negativo, você já sabe que é receptor, porque o gerador passa do que? Do negativo para o positivo, tá ok? Aqui eu trouxe as potências de um receptor, tá? Que é o contrário, justamente para a força contra-eletromotriz ser menor do que a força eletromotriz. A potência total, que é a máxima, certo? É U vezes I, porque a DDP é maior. A potência utilizada é E vezes I, e esse E é a força contra-eletromotriz. Já a potência dissipada é exatamente a mesma forma, R'zinho vezes I ao quadrado, só que esse R'zinho' é a resistência interna do receptor, tá ok? O símbolo de receptor e gerador no circuito é exatamente o mesmo, a diferença é o sentido que a corrente elétrica percorre por eles, tá ok? Aqui eu tenho o rendimento do receptor, que é exatamente a mesma forma do rendimento do gerador. Na verdade, é o contrário, né? O gerador era U sobre E, porque o U era menor, e agora é E' sobre U', porque a força contra-eletromotriz é menor. Então, aqui é trocado também o rendimento, tá ok? E, vendo o receptor, só para resumir, receptor tem a função de que transformar energia elétrica em outros tipos de energia, tá? O oposto do gerador. Vendo aqui as equações do receptor, as potências do receptor, eu vou colocar esse resumo aí na sala virtual para vocês acompanharem. Agora a gente pode chegar no objetivo do nosso estudo, que era o quê? Estudar o circuito elétrico com todos os dispositivos. Certo? Então eu coloquei aqui, ó, circuito elétrico, gerador, receptor e resistor. Capacitor eu não coloquei, porque capacitor tem a função de armazenar carga, então ele não precisa vir junto ao circuito, ele pode vir em paralelo, ele pode vir conectado, fornecendo essa carga, tá ok? Então aqui eu tenho um circuito gerador, receptor e resistor, tá? Olha aqui, ó, o corpo sai de A, vai para B, tá ok? Aqui eu pus o sentido da corrente, ele passa nesse R'zinho, que está próximo a esse polo, e ele passa nesse polo do negativo para o positivo. Então, esse dispositivo aqui de cima é um gerador. Então, aqui em cima, ó, vou pôr aqui um G de gerador. Como que eu sei que é gerador? Porque passa do negativo para o positivo. Logo depois ele passa nesse Rzão, que é uma resistência externa, certo? De um resistor. Aí ele vem para cá, ó, passa nesse Rzinho e vem para esse polo que é positivo, depois para o negativo.
Então é o contrário. Então ele vem primeiro do polo positivo para o negativo. Então esse dispositivo aqui embaixo é um receptor. Tá ok? Então em cima gerador, embaixo receptor. E depois, certo? Ele tem um outro caminho aqui que ele passa nesse Rzão, que é outra resistência externa, e chega em B. Tá ok? Então o que acontece? Essa resistência 1 e essa resistência 2, que são resistores, estão em paralelo, né? Porque a corrente se divide, certo? E aqui eu tenho um gerador em série como receptor, um circuito completo. Para isso a gente utiliza a lei de Paulit. Vocês já tinham estudado a lei de Paulit antes, só que era só de gerador com resistor. Agora eu trouxe a lei de Paulit com gerador, receptor e resistor, tá ok? Que não muda muita coisa não. O I é igual a Ezão menos Ezão linha sobre Rão mais Rzinho mais Rzinho linha. Então, é só vocês acharem que a força eletromotriz, essa força eletromotriz é do gerador, menos a força contra-eletromotriz, até o nome fala contra-eletromotriz, por isso que é menos, certo? Que é aqui do receptor, dividido pela somatória de todas as resistências. Rão, que é a resistência dos resistores, mais Rzinho, que é a resistência interna dos geradores, se tiver mais que um, tem que fazer o equivalente. E o Rzinho, que é agora a resistência interna do receptor que a gente viu hoje. Então, se vocês observarem, pessoal, essa matéria é muito parecida com o gerador, certo? Tem que tomar cuidado para não confundir nas equações. Qualquer dúvida, certo? Me procure aqui no ambiente virtual. Hoje eu vou colocar umas atividades para vocês praticar essas equações e a gente agora vai ficar algum tempo fazendo exercícios, certo? De circuitos completos. Vou colocar os capacitores também, certo? Então, vamos se ligar aí e até a próxima aula.